Evangelho de João, capítulo de número 1. Capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo número 14. Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 14. Vocês estão bons de visão? A gente pode ler todo mundo ali? Tem a NVI? No 3, todo mundo vai ler. Dá para vocês lerem aí? Então vamos lá. Eu vou ficar até aqui atrás para não atrapalhar ninguém. Está atrapalhando? Não, lê aqui, ó. João 1,14. 1, 2, 3 e... Quinze. Dezesseis. Dezessete. Vamos parar no 17, só os homens. 1, 2, 3 e... Espera aí. Acho que é melhor vocês três passarem para o lado de cá, porque o negócio aí vai ficar estreito para vocês. Vamos lá, gente. 1, 2, 3, só os homens. Vamos lá. Bota força aí, esses jovens aí, ó. Na hora que tá lá no gol, no futebol, lá grita gol igual doido, né? Vamos aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3 e vai. Vamos ver se as mulheres vão fazer melhor, hein? As mulheres, 1, 2, 3 e... Vocês não vão ficar para baixo, né? Vamos lá, vamos melhorar isso aí. Vocês aí em cima aí, ó. Ajudem aqui, ué. Façam um coro aqui também. Vamos lá, Nilton. Põe força nessa voz aí, meu filho. Uai, que vergonha. 1, 2, 3 e... As mulheres novamente, vamos ver se elas agora vão perder. 1, 2, 3 e... Todo mundo juntos. 1, 2, 3 e... Vai pro Binha. Quem ganhou? Jesus que ganhou, aplauda ele com todas as suas forças. Jesus que ganhou. Glória a Deus. Quero ministrar ao seu coração hoje, quero que você fique bem atento ao que Deus tem para falar com você, ao que Deus tem para falar conosco. Cristo, a essência do cristianismo. Repita comigo, Cristo, a essência do cristianismo. Mais uma vez, Cristo, a essência do cristianismo. Para você nunca mais esquecer, Cristo, a essência do cristianismo. Nós estamos diante de um texto em que o evangelista João recebe uma revelação de Deus. Ele é um dos evangelhos que não é considerado evangelho sinótico, ou seja, ele destoa um pouco do que Mateus, Marcos e Lucas falam, porque eles focam na obra de Jesus Cristo, eles focam no ministério de Jesus Cristo. Eles estavam escrevendo mais para os judeus, então eles fazem com que Cristo e a sua obra sejam evidenciados no contexto em que ele estava apresentando. João, ele já vem com uma toada, né? Um tocante diferente, algo diferente. Ele vem apresentando Cristo de uma forma diferente, ele vem demonstrando a divindade de Cristo.
porque ele escreve para um povo para poder confrontar e combater aqueles judeus, aquelas pessoas que estavam colocando em xeque a divindade de Jesus. Então ele vem apresentando desde o capítulo de número 1, apresentando Jesus como Filho de Deus, ele apresentando Jesus como o próprio Deus, apresentando Jesus como o Verbo que se fez carne. Por isso que Cristo, ele é a essência do cristianismo. Irmãos, não existe a menor possibilidade de você viver um cristianismo alheio à pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele é a pessoa principal do cristianismo. Junto com Jesus existe a cruz de Cristo, que nós cantamos hoje por diversas vezes em várias canções. A cruz e a pessoa de Jesus Cristo são o cerne do cristianismo. Quando nós lemos que João dizendo que a lei fora dada por Moisés, quando Moisés recebe no Monte Sinai, depois de passar 40 dias ali na presença de Deus, depois dele ter uma experiência sobrenatural com Deus, depois dele passar 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, envolto pela presença de Deus, ele recebe a revelação das instruções de Deus para o povo de Israel. Então, João vem mostrando que depois de Cristo se fazer carne, habitar no meio do povo, ele vem mostrando para nós, demonstrando para todas as pessoas que a lei fora dada através de Moisés, ou seja, o Pentateuco fora dado através de Moisés. Moisés foi a pessoa responsável por introduzir a lei na nação de Israel. A lei, ela servia de um tutor para conduzir o povo de Israel até Deus, para mostrar para eles a sua transgressão, para realçar a sua transgressão. Eu já disse para vocês aqui, e volto a dizer, e não acho que é cansativo vocês ouvirem isso novamente, que nós sabemos o que é pecado, só porque está escrito que é pecado. Quando a Bíblia diz que não furtarás, nós só sabemos que não podemos furtar, porque está escrito que não podemos furtar. Quando a Bíblia diz que não adulterarás, nós só sabemos que não podemos adulterar, porque está escrito que nós não devemos adulterar. Mas quando nós falamos de leis cerimoniais, essas leis vinham servindo para que o povo de Israel, o povo judeu, tentassem se aperfeiçoar para serem aceitos por Deus, embora a lei nunca teve o poder para salvar ninguém, e ainda continua não tendo poder para salvar ninguém. Muito pelo contrário, a lei realçava o pecado, a lei realçava a transgressão. Então, quando o povo se colocava diante da lei, mais condenação eles recebiam. Quando eles chegavam diante da lei para tentar se justificar, mais culpa eles tinham, mais acusação eles tinham. Então, por isso que o escritor do Evangelho de João vem dizendo e mostrando para eles, verdadeiramente, a lei foi dada através de Moisés. Mas eu quero trazer para vocês, ele dizendo, eu parafraseando, algo que vai mudar a história de vocês. Porque a lei fora dada, mas a graça veio por intermédio de Jesus Cristo. Veja bem, irmãos, a lei Deus deu para Moisés, e Moisés passou para o povo. Passou para o povo. A graça foi diferente. A graça, ela não foi dada por ninguém, muito pelo contrário. A graça, ela veio na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, quando você está envolto em graça, nós podemos dizer com toda a propriedade que você está envolto pela pessoa bendita de Jesus Cristo. É o próprio Cristo habitando dentro de você. É o próprio Cristo habitando dentro de nós. Posso ouvir um amém? Você pode dar glória a Deus. Você pode dar aleluia. Você pode falar, fala Jesus. Fala Deus. Cadê os povos? Cadê o povo do Fala Deus? Cadê a igreja do Fala Deus? Veja bem, nós precisamos entender algumas coisas sobre o Evangelho. Precisamos entender que a mensagem central do Evangelho é Cristo e a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, Cristo. A graça em pessoa. O escritor Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele vai dizer que a graça se manifestou.
Ou seja, o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, se manifesta diante dos homens para trazer uma novidade para os homens, para trazer uma esperança para os homens. Irmãos, veja bem, Deus entendeu, pelo seu plano e pelo cordeiro que ele já havia sacrificado antes da fundação do mundo. O cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Deus já havia estabelecido, sabe, o escape para o homem se salvar. Deus sabia que a lei jamais poderia produzir salvação no homem, que a lei jamais poderia produzir satisfação no homem, que a lei jamais poderia produzir alegria no homem, que a lei jamais poderia produzir compaixão no homem. Mas a graça, quando ela vem, a pessoa bendita de Jesus Cristo, Ele nos ajuda a vencer todas essas coisas. Ele dá alegria, Ele dá esperança, Ele dá expectativa, Ele dá um vislumbre de um dia melhor, de algo melhor. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós não podemos flertar com o Evangelho sem a pessoa de Jesus Cristo. Jesus tem que ser o centro da sua vida. Jesus tem que ser o centro da sua casa. Você só está aqui nesta noite por causa de Jesus Cristo. Você só está aqui nesta noite porque Jesus te encontrou. Você só está aqui nesta noite porque Ele teve misericórdia de ti. Você só está aqui nesta noite porque a graça dEle está sobre você, está sobre a sua casa, está sobre a sua família, está sobre os seus sonhos, está sobre os seus projetos. E você precisa viver debaixo dessa graça. Você precisa entender que sem Jesus você jamais vai conseguir ter uma vida vitoriosa. Sem Cristo ser o centro da sua vida, nós jamais podemos sermos vitoriosos na caminhada cristã. Por isso tem muita gente que fracassa. Por que tem muita gente que fracassa, pastor? Porque ainda não entendeu o Evangelho da graça de Deus, ainda não entendeu o Evangelho da cruz, ainda não entendeu o Evangelho fora de uma religiosidade. Veja bem, eu não tenho dificuldade nenhuma de pregar e vos ensinar que você não pode ser um religioso. Para mim era muito mais cômodo, irmãos, cobrar de vocês uma religiosidade. Para mim era muito mais fácil falar para vocês que vocês teriam que ser religiosos, porque nós seres humanos gostamos de um conjunto de regras para nós podermos tentarmos obedecer e para nós podermos prestar contas. Só que quando nós agimos desta forma, nós corremos um sério risco. As pessoas se ensoberbecem, porque elas olham para o outro e falam: Diovaldo não conseguiu seguir as regras, mas eu consigo. Eu não sou como o Diovaldo. Vocês lembram o religioso que estava lá orando lá no monte? O publicano chegou. O que ele falou? O que ele estava falando, irmãos? Senhor, eu não sou como este homem. Eu jejuo 3 vezes na semana, eu dou o dízimo, eu observo a lei, eu faço isso, eu faço aquilo, eu honro meu pai, eu faço tudo isso. O outro estava dizendo ao lado dele, sem ter coragem de levantar os olhos para o céu, porque sabia que é o lugar da habitação de Deus. Ele sem ter coragem de levantar os olhos. Talvez aquele homem nunca teve oportunidade de entrar num templo. Talvez aquele homem nunca teve oportunidade de levar até um animal para ser sacrificado. Talvez fosse um homem pobre, um homem que não tivesse nenhuma condição, mas ele reconheceu Deus como um perdoador. Ele olhou para Deus e falou assim: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim. Aquele homem, ele não estava sujeito a regras, mas ele estava sujeito a um Deus que pode mudar a história de qualquer pessoa. É isso que nós precisamos entender, irmãos. É por isso que eu digo para você que você não pode ter uma vida religiosa. Eu não posso descrever para você aqui, escrever para você aqui 10 regras para você ser um crente bem sucedido. Obedeça essas 10 regras que você vai ser bem sucedido. Sabe o que vai acontecer? A hora que você falhar nenhuma, você vai ficar com sentimento de condenação, de acusação, e vai falar: eu não mereço,
eu sou falho, olha, eu não consegui obedecer 10 regras que o pastor colocou para... Imagina 653, eram isso, 653 leis que existiam na nação de Israel, que tinham que ser observadas, e Paulo dizia, escrevendo a Tito, olha, se você tropeçar em nenhum mandamento, nenhuma das leis, você transgrediu toda a lei, você anula toda a lei. Você está entendendo, irmãos? Como que é sério? Agora, com Cristo é diferente, irmãos. Com Cristo, Ele não exige um conjunto de regras para você poder observar, para você poder obedecer. O que Cristo pede de você é que você tenha um coração arrependido, um coração quebrantado, e deixe Ele reinar na sua vida, que Ele te ajuda a vencer essa dificuldade que você está nela. Você acha que eu venci obedecendo um conjunto de regras? Eu era da Assembleia de Deus, e louvo a Deus por ela, me ajudou demais. Glória a Deus. Tem muitos amigos lá ainda, vou lá, prego, amo o povo, são meus amigos. Mas quando eu botava uma bermuda, eu me sentia condenado, falava, não posso nem tomar ceia hoje, eu vesti bermuda ontem. Aí eu vivia... Você está entendendo, irmãos? Eu quero que você entenda o seguinte: tem tudo a ver com Cristo, não tem nada a ver conosco. A sua vida cristã, a sua vitória tem a ver com Jesus, a sua libertação tem a ver com Jesus. Agora preste atenção, pastor, então quer dizer que eu posso viver uma vida desregada? Não, irmãos, eu não estou falando isso para você, preste atenção. Veja bem, de muitas cartas, de muitas epístolas que foram escritas no Novo Testamento, e eu cito algumas, as 3 epístolas de João, a epístola de Judas, a epístola de Paulo, de Gálatas, Tito também escrevendo, próprio Pedro também escreveu, eles escreveram para poder combater a libertinagem que existia no tempo do Novo Testamento das igrejas da Ásia. Quando Jesus aparece para João na ilha de Patmos, numa das revelações, ele escrevendo em uma das igrejas, a de Pérgamo, salvo engano, ele diz: eu tenho porém contra ti que vocês toleram as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas, irmãos? Os nicolaítas eram pessoas que pregavam que a graça de Deus nos dava, a graça de Jesus nos dava liberdade para vivermos uma vida do jeito que nós queríamos. Nós poderíamos viver na glutonaria, na libertinagem, uma vida sexual depravada, uma vida, a gente poderia fazer o que quiser, que a graça era o suficiente. Não, isso não é graça. Graça é... Sabe, a graça é força capacitadora de Deus para você vencer o pecado. A pessoa, quando é alcançada por Deus, ela não se rende ao pecado. Você está entendendo isso? A graça, repita comigo, a graça é uma força capacitadora para eu vencer o pecado. Você está entendendo, irmãos? O que eu estou querendo dizer para você? Desde quando você continuar tentando vencer esta fraqueza, esta falha sua com a força do seu braço, você vai cair. Deixa Jesus ser o Senhor do seu coração. Deixa Jesus te ajudar a vencer isso. Deixa Jesus mudar a sua natureza, porque o Evangelho da graça é esse. O Evangelho da graça, quando eu sou alcançado pela graça de Cristo, eu começo a mudar, ou melhor, Ele começa a mudar a minha natureza. E nós só podemos ser cristãos genuínos e verdadeiros quando nós mudamos a nossa natureza, quando Cristo muda a nossa natureza. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele estava combatendo isto. O povo estava se firmando nas obras dos seus braços. Eles estavam tentando se justificar, eles estavam voltando às práticas que os judeus estavam colocando para eles. Irmãos, e o negócio era tão sério, que um dia, Pedro desceu para ter com os judeus, porque Pedro era o apóstolo para pregar para os judeus, e Paulo era o apóstolo dos gentios, ou seja, Pedro era da circuncisão,
e ele pregava para os judeus, não o evangelho da circuncisão, mas ele falava para os judeus. Paulo falava o evangelho da graça para os gentios, para as pessoas que não eram da nação de Israel. E Pedro um dia estava com os gentios, e ele se comportava como os gentios, comia como os gentios, bebia como com os gentios, praticava das festas, fazia tudo que os gentios faziam. O que Paulo fez? Observou? Quando desceu Tiago e alguns que eram da circuncisão, Pedro se separou dos gentios para não ser repreendido. Mas Paulo repreendeu na sua própria face e disse: você sendo apóstolo, você vive com os gentios como se fosse um gentio, mas porque tem alguém que é da circuncisão, você agora está mudando de lado. Veja bem, irmãos, o que ele está querendo dizer? E eu quero dizer isso para vocês também. A nossa vida, a vida cristã não pode ser uma vida de hipocrisia. Ela não pode ser uma vida de hipocrisia. Deus não nos chamou para sermos hipócritas. Hipócritas é uma palavra grega que a ramificação dela e a sua transliteração para o português, quando você vai buscar, ela significa aquele que tem a arte de interpretar. Ou seja, é um ator. E tem muitos crentes atores e atrizes. Sabe o que é isso? Quando está na igreja se comporta de um jeito, mas quando está lá fora se comporta de outro jeito. Deixa eu te falar uma coisa, filha. Você, aqui dentro, no domingo à noite, é o dia que nós separamos para celebrarmos e prestarmos um culto de louvor a Deus. Mas a vida cristã acontece daquela porta para fora. É da porta para fora que o mundo te olha. É da porta para fora que as pessoas veem verdadeiramente quem você é. Não adianta nós termos uma vida aqui dentro e lá fora nós temos outra vida. A vida que nós temos aqui dentro, nós temos que ter ela lá fora também, porque é disso que Deus se agrada. Esse é o evangelho. E Paulo estava combatendo isso, irmãos. Paulo estava combatendo esse povo. E o povo, pior ainda, eles estavam abandonando a cruz de Cristo, e eles estavam entendendo ou demonstrando que o evangelho, que o cristianismo era exteriormente. Irmãos, deixa eu te falar com você uma coisa: o cristianismo não é exterior. Sabia disso? Que tem muita gente que muda o seu estereótipo, muda esse invólucro humano aqui, muda as suas indumentárias para demonstrar para algumas pessoas que eles são cristãos. Deixa eu te falar uma coisa: a sua roupa não te define, a sua maquiagem não te define, o seu cabelo não te define, nem essa joia cara que você tem no pescoço não te define. O que te define é o que você é por dentro. O cristianismo, ele é interior. Ele acontece aqui dentro. A obra da transformação de Cristo, ela acontece no nosso exterior. E quando você é verdadeiramente transformado, o seu exterior reflete a glória de Deus. Você está entendendo? O seu interior, ele é alcançado por Deus. O Espírito Santo faz uma obra da regeneração que reflete no seu exterior. Aí as pessoas olham para você e falam: ali vai verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus, que está debaixo da graça de Deus. É o seu interior. Como que está o seu interior? Como que está o seu interior? O que passa na sua mente? Se hoje eu fizesse uma oração e essa oração fosse atendida nesse exato momento, algumas pessoas que não vieram ao culto dariam glória a Deus, dariam glória a Deus que não vieram hoje. E eu falasse: Jesus, eu, como ministro do evangelho e pastor deste rebanho, eu libero para que o Senhor transmita num grande telão celestial aqui o pensamento de cada um dos membros que estão aqui nesta noite. O que se passa no coração deles nesta semana, Jesus. Pode projetar, Jesus, eles deixam. Estaria liberado? Não? Estaria liberado? Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo como é sério? O negócio não tem nada a ver com aqui, mas tem a ver com aqui. É aqui dentro.
É aqui dentro que Jesus quer mudar na sua vida. Deixa Jesus mudar o seu coração. Deixa Jesus mudar o seu interior. Deixa o Espírito Santo fazer a obra que Ele já começou a fazer na sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar, sabe? Deixa o Espírito Santo fazer um reboliço santo aí dentro de você. E você vai ver como que é muito bom isto. Deixe Jesus tirar esse sentimento de culpa que está dentro de você, que você carrega, e você fica tentando mostrar para as pessoas que você está bem, que vai mudar, que você vai vencer agora, mas passa um tempinho, você recai no mesmo erro. Jesus não quer isso para você. Jesus quer te ver feliz. Jesus quer que você tenha felicidade verdadeira, e a felicidade verdadeira procede somente do Deus do Todo-Poderoso. A felicidade verdadeira procede lá de cima. Você precisa entender isso. O cristianismo não é exterior, o cristianismo é interior, porque Deus não habita no seu exterior, Deus habita no seu interior. É no seu interior que Deus habita. Repita comigo: o cristianismo não é exterior, mas o cristianismo é interior. Está entendendo, irmãos? Veja bem, um dos grandes erros dos religiosos é isso. O que Paulo estava combatendo era isso. Ele estava dizendo o seguinte: vocês estão querendo mostrar para as pessoas quem vocês são, sendo que verdadeiramente vocês não são quem vocês demonstram ser. Um conjunto de regras, um conjunto de normas, mas é como Jesus disse, irmãos, para os fariseus. Olha o que Jesus disse: vocês usam vestidos longos, cheios de filactários, talvez o melhor linho, usam até turbantes, a mesuzá, usava muitas coisas, mas Jesus dizendo: mas por dentro é como um sepulcro caiado. Jesus quer que nós tenhamos vitória, irmãos. Jesus quer que nós tenhamos vitória, mas a vitória nós precisamos deixar Ele mexer aqui dentro. Sabe aquele lugar que você trancou e você acha que e você pode até ter julgado a chave fora, nunca mais vai abrir. Mas eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia diz que Ele tem a chave de Davi, que abre qualquer porta. Ele tem uma chave mestra, Ele abre qualquer porta. Não adianta. Mas deixa eu te falar uma coisa: Ele só vai abrir se você deixar. Não é assim que está lá? Eis que estou à porta aí. Eis que estou à porta e bato. Não feche a porta do seu coração para Jesus. Deixa Jesus entrar no seu coração e fazer a obra que Ele precisa fazer. Você vai ver como que é maravilhoso. Outra coisa que você precisa entender: o cristianismo, ele é divino e não é humano. Repita comigo: o cristianismo é divino, não é humano. Está entendendo? Porque algumas pessoas estavam achando que, pela obra dos meus braços e pelo meu comportamento para as pessoas, eu até demonstraria ser um cristão genuíno, mas eu não deixei Deus fazer a obra que Ele precisava fazer na minha vida. Irmãos, presta atenção. Por isso que eu falo com vocês que Jesus é o centro do cristianismo. A cruz de Cristo também é o centro do cristianismo. Você precisa entender que não existe cristão genuíno que não passe pelo novo nascimento. Por isso que o cristianismo é divino. Necessário vos é nascer de novo. Tem muita gente, e talvez tenham até alguns aqui nesta noite, que até simpatizam com o Evangelho, são simpatizantes, até gostam de Jesus, sabia? Até andam com Jesus, às vezes até dão glória a Deus, às vezes dão glória a Deus,
Às vezes até dá um aleluia, mas ainda não nasceu de novo. Vocês precisam entender que é necessário ter um novo nascimento. E um novo nascimento, quem opera ele é só o Espírito de Deus. É só o Espírito de Deus que opera o novo nascimento. Mas o homem tem que querer nascer de novo. O homem tem que desejar nascer de novo. Nós precisamos entender isto. Quando eu olho para a cruz de Cristo, e quando eu me submeto e entendo o simbolismo, ou a simbologia da cruz de Cristo, quando eu entendo o significado da cruz de Cristo, eu me submeto a ela e me submeto à pessoa de Cristo e deixo Deus fazer o que precisa fazer na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque quem deveria estar naquela cruz era eu. Mas Jesus, Ele decidiu estar naquela cruz e Ele está dizendo para nós: olha, nesta cruz eu estou aqui por causa do seu pecado. Eu estou nesta cruz por causa da sua transgressão. Eu estou nesta cruz porque você é muito importante para mim. A cruz de Cristo, ela nos liberta e nos faz nascer de novo. Mas para isso nós precisamos desejar nascer de novo. Irmãos, se Jesus não tivesse ido para a cruz, nós teríamos todo mundo ido para o inferno. Mas não tem como nós encontrarmos com Ele se nós não nascermos de novo. E como nasce de novo, pastor? Da água e do Espírito. Você está entendendo? Da água e do Espírito. Eu sou um novo nascido quando eu nasço da água do Espírito. Cada pessoa que olhar para a cruz, ouvirá Cristo dizendo: eu estou aqui por sua causa. Ele está dizendo: é o seu pecado que eu estou assumindo, é a sua maldição que eu estou sofrendo, é a sua dívida que eu estou pagando, e é a sua morte que eu estou morrendo. Você está entendendo isso, irmãos? Você está entendendo isso? O valor que você tem? Agora, como nós vamos corresponder a este amor, irmãos? Observando algumas características da cruz de Cristo. Veja bem, se eu fosse você, se tivesse a caneta, eu até anotaria isso aí, eu anotaria no celular, até libero para você mexer no celular. Quero dizer para você algumas características da cruz de Cristo. Veja bem, a cruz nos coloca na posição correta. Repita comigo: a cruz, acho que pode ser melhor, a cruz nos coloca na posição correta. Quando você olha para a cruz, você vê quem você, em que posição você está, quem verdadeiramente você é. Veja bem, ela provoca uma grande ferida no orgulho humano. Outra coisa, a cruz é a prova divina de que o homem é mau e merecedor do inferno. A cruz mostra o imenso amor de Deus e prova que toda a obra da salvação é feita por Ele. Você está entendendo? A cruz mostra o imenso amor de Deus e prova que toda a obra de salvação é feita por Ele. Veja bem, nós precisamos vivermos constantemente debaixo destas verdades. Precisamos permanecermos debaixo dessas verdades. Porque, veja bem, não é o que você faz para ser salvo, é o que Ele fez para você ser salvo. Acho que só o Nilton que está aqui, que está entendendo, não é possível. Eu vou dar uma outra oportunidade para você. Não é o que você faz, é o que Ele fez para você ser salvo. Irmãos, isso é muito sério. Você não pode acrescentar nada na sua salvação, na salvação de Deus. É o que Jesus fez, é o que Deus fez por você. Não é o que você faz, não é o que eu faço.
Celina disse uma palavra aqui, que é muito importante quando ela diz, Jesus dizendo, Tetelestai. O que ele está dizendo? Está consumado. Mas o que está consumado? Está consumada a obra que Deus mandou ele fazer. Está consumada a vitória sobre Satanás. Veja bem, Jesus não vai vencer Satanás. Satanás já está vencido. Ele já foi vencido na cruz do Calvário. Não é isso que Colossenses diz? Ele pegou toda a cédula que era contra nós, cravou-as na cruz e expôs ele publicamente. Está entendendo? Consumado a obra da salvação. O que eu preciso fazer para ser salvo, pastor? Creia. Creia que Jesus é o Cristo e que Ele é o enviado de Deus para salvar a humanidade. Creia na pessoa bendita de Jesus. Submeta-se ao senhorio de Cristo. Submeta-se à direção de Cristo. Submeta-se à vontade de Cristo. Submeta-se à cruz de Cristo. E você vai ter vitória em todas as áreas da sua vida. É isto que nós precisamos entender, irmãos. É isto. Creia. Porque quando você crê, o Espírito opera algo no seu interior e vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai transformando, vai tirando toda imundícia, vai tirando todo pecado, vai nos lavando, sabe? O Espírito vai produzindo vida, vai produzindo novo nascimento, vai trazendo restauração, vai trazendo comunhão, vai trazendo esperança, vai trazendo fé, e que você seja cheio de fé nesta noite. Ó Senhor, que o Senhor derrame uma enxurrada de novo nascimento nesta igreja, Deus. Aleluia. Oh, Rabachori canta Ramanai. Oh, Espírito da graça, Espírito que transforma as vidas, assopra sobre esses vales de osso seco e gera vida, Deus. Oh, Deus de poder, Deus de glória, que você seja tocado pelo Espírito de Deus, que você seja tocada pelo Espírito de Deus, que do seu interior produza vida, você nasça de novo, você tenha experiências, o teu Espírito se alegra em Deus. Oh Deus, derrama, Senhor, uma unção de alegria da salvação neste lugar, oh Deus. Que essas pessoas sejam inflamadas pela tua presença e possam produzir vidas. Que a cruz do Senhor seja o nosso centro. Que a cruz de Cristo seja o centro desta igreja. Que Jesus seja o centro desta igreja. Que nós nos enquadremos dentro da proposta da graça de Deus. Como João disse, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que é um crente ser cheio de graça, pastor? É um crente ser cheio de Cristo. Quando você olha para uma pessoa e você vê que ela é cheia de graça, é porque ela está cheia da presença do Todo-Poderoso. E você precisa desejar isto. Você não pode aceitar nada menos do que isto. Você não pode entrar dia, sair dia, e você achar que está tudo normal. Não, meu filho, você precisa sentir Deus dentro de você. Você precisa desenvolver as disciplinas espirituais, não regras. Isso não é regras, são disciplinas espirituais. Você precisa amar a Deus, você precisa desejar a Deus, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a Bíblia, você precisa se alimentar de Cristo. Se alimenta de Cristo e você vai ver a revolução que a graça vai fazer na sua vida, que Deus vai fazer na sua vida, que o Espírito vai fazer na sua vida. Aleluia. Que o Senhor não remova os marcos, ó Deus, que nós nos submetamos àquilo que Deus tem para nós, irmãos.
Veja bem, irmãos, nós temos uma responsabilidade. Nós precisamos saber passar o bastão para essa juventude, para essa mocidade que está emergindo. Isso é responsabilidade sua, responsabilidade suas, responsabilidade minha, responsabilidade nossa. Eles precisam ver Cristo nas nossas vidas. Você precisa se olhar para você e dizer: eles estão vendo Cristo em mim? Eles estão vendo Jesus em mim? Eu estou refletindo a graça de Deus? Eu estou refletindo a graça de Cristo? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quero dizer para você, não se engane, no céu só vai entrar quem é filho. Só quem é filho. No céu não entra impostor. Só quem é filho. Que Deus possa, e nós entendamos isto, nós possamos receber de Deus unção para gerarmos muitos filhos espirituais para Ele. Que o seu ventre espiritual seja frutífero. Que o seu ventre espiritual seja frutífero. Que você produza muitos filhos para Deus. Que você produza muitos filhos para Deus. Que você deseje produzir filhos para Deus. Que você deseje produzir filho para Deus, assim como você deseja aquela casa, assim como você deseja aquele carro, assim como você deseja ter aquela conta bancária gorda, que você possa ter o mesmo desejo por Deus. Que Ele produza, que o Espírito dele inunde vocês de uma forma sobrenatural. Que a graça de Deus nos superabunde sobre as nossas vidas. E que Cristo renasça em cada coração nesta noite. Que Cristo renasça no seu coração nesta noite. Que Cristo renasça no seu coração nesta noite. Que você seja tocado por Deus. Que você seja cheio da pessoa de Jesus. Repita comigo: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Cristo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a tua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Emanuel, Deus se eu pudesse, jamais me atreveria a fazer uma coisa dessa. Mas eu vou pedir licença para Jesus e falar: Senhor, Emanuel, Deus conosco, mas também que seja Deus dentro de nós. Que seja Deus dentro de você. Lembre-se, a hora que você sair daqui, Deus está indo contigo. Preste atenção. Não pense que isso aqui é um templo. Isso aqui é um prédio que nós consagramos para adorarmos a Deus. Deus não habita aqui. Não pense você, quando você for embora, Deus vai ficar aqui esperando você no próximo domingo para encontrar com Ele novamente. Não. Quando você for embora, Deus está indo com você. Deus está indo contigo. Quando você deitar, Ele vai estar ao lado da sua cama olhando para você, esperando você acordar para estar com você amanhã novamente. Quando você estiver no trabalho, Ele vai estar contigo, te guardando, te protegendo. Quando você ajoelhar ao lado da sua cama, na sua sala, aonde for, Ele estará contigo. Quando você erguer a sua voz aos céus, Ele estará ouvindo, porque Ele está dentro de você. O Deus residente é o Deus que mora dentro de você. E esta semana Deus vai te dar a experiência. Você vai sentir Ele dentro de você como você nunca sentiu na sua vida. Algumas pessoas terão experiências extraordinárias e estarão contando aqui na semana que vem. Irão falar: pastor, eu senti Deus diferente. Mas deseje isto.
e você sinta Deus de uma forma como você nunca sentiu. Eu não sou de falar dessas coisas, sabe? Nem minha esposa sabe das minhas experiências que eu tenho com Deus. Mas quarta-feira Jesus me pegou lá em casa. Eu fui dela, deixei ela ir trabalhar. Eu cheguei no serviço 10 horas, atrasei. Falei, Senhor, o Senhor está no controle. E Deus me pegou, irmãos, que eu não conseguia falar nada, só chorar. Falar, Deus, eu assim, não era, é graça. Ele resolveu me visitar de uma forma extraordinária. E eu quero isso para você também. Eu quero isso para sua casa. Eu quero isso para sua família. Eu quero isso para Água Branca, sabe? Eu quero isso para esta igreja. Eu quero que você seja uma pessoa que vai levar Jesus para outras pessoas. Eu quero que você seja uma pessoa que, quando você abrir a boca, as pessoas serão impactadas pelas palavras de Deus que sairão dos seus lábios. Eu creio que Deus pode fazer isso. Deus há de fazer isso com você. Deus há de abençoar a sua vida, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso, o Filho unigênito do Pai, se tornou carne e habitou entre nós. Que Deus te abençoe nesta noite. Fique em pé no seu lugar.